No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra, que é os homens de bom coração. Estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus para vocês que estão nos assistindo. Esse é o nosso irmão Efraim e aqui está o nosso obreiro José Roberto, que hoje irá falar a respeito sobre a criação dessa luz que Deus diz em Gênesis capítulo 1. O que era essa luz? A paz do Senhor Jesus, irmão José Roberto, estou muito feliz pela tua presença aqui, né? O que era essa luz que Deus criou na tua humilde opinião? Bom, irmão Rogério, no meu ponto de vista, eu creio que essa própria luz era o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, entendeu? Porque uma Bíblia diz, que no princípio já havia treva sobre a superfície do abismo e Deus disse, haja luz e houve luz, e ele fez essa separação entre a luz e as trevas. Se você vê aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que está escrito assim, vocês podem acompanhar aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse estava no princípio junto de Deus, e todas as coisas foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não dominará. Então isso eu chego à conclusão que essa própria luz que foi dita pelo Criador, pelo Deus Pai, era o próprio Filho de Deus. Ali foi a primeira manifestação do Filho de Deus. Por que eu digo isso? Vamos voltar lá em Gênesis 1. Você vê que Gênesis, Você vê que 1 Gênesis aqui no versículo 14 está escrito assim, e disse Deus: haja luzeiro na expansão dos céus, para a separação do dia e da noite, e seja ela para sinais, para estações e para dia e anos, e seja para luzeiro na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim fez Deus o grande luzeiro, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E fez também Deus as estrelas. Ou você vê aqui no capítulo 14 aqui, você vê que Deus fez a construção dos astros, entendeu? Que é totalmente diferente do Gênesis 1, capítulo 3. Gênesis 1, versículo 3. Que ele fala dessa luz, que ele criou essa luz. Você vê que há uma separação aqui, que é um entendimento. Muita gente entende que em Gênesis 1, no versículo 3, que essa luz era o sol. Não era o sol. Essa aqui é uma outra luz. Verdade. Entendeu? Isso aqui é uma outra luz. Se você ler o Gênesis 1, do capítulo 1 até o versículo 14, você vai ver que essa aqui é uma outra luz. Porque essa luz aqui no versículo 14 aqui é o sol, a lua e os astros. Entendeu? No caso, Sim, a estrela e a lua. O que te faz afirmar que é o próprio Cristo essa luz aqui no início de Gênesis? Então, vamos lá. Tem mais um versículo no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim: e outra vez falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Então eu chego à conclusão que aquela própria luz que é dita ali em Gênesis 1, no versículo 3, é o próprio Filho de Deus. No fato de dizer que ele é a luz do mundo, né? Que ele é a luz do mundo, que ele é a própria luz, que ele é a luz do mundo. E todo aquele que segue ele não andará em trevas. E na tua opinião, Fran? Você acredita que essa luz é o próprio Cristo, Jesus? Ou você acha que essa luz pode ser outra coisa? Sim, nesse texto que o nosso irmão citou aqui, compartilhou com a gente aqui, deixa isso de forma mais clara que essa luz que foi falada em Gênesis, pode-se dizer que, como o irmão afirmou aqui, é o próprio Cristo.
No caso, possamos se dizer que ele é o haja de Deus. Tudo veio por meio dele, por intermédio dele. Ele é o princípio de tudo. Uma palavra que eu gosto bastante é que se encontra ali em Provérbios 8, 12. Diz assim, ó, eu a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Quando a gente vai conjugar o verbo, onde vai fazer a conjugação do verbo, a gente começa pelo eu. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então posso dizer que nesse texto de Provérbios 8:12, o eu ali, quem está falando ali é o próprio Cristo. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, a ciência dos conselhos. O eu ali diz respeito a uma pessoa, a um ser. E esse ser é Cristo. Então, ele é o princípio de tudo. Ele é o haja de Deus. Como eu disse, tudo veio por intermédio dele. E como vem falando em Gênesis, que o nosso irmão citou, Deus falando, haja luz e houve luz. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para isso, para iluminar as pessoas que se encontravam em trevas. Como o irmão falou aqui nesse texto de João, Jesus afirmando, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Então Jesus é essa luz que veio ao mundo para dar oportunidade que eles se encontram em trevas, que eles que se encontram com olhos físicos, mas cegos espirituais, passarem a ver aquilo que antes de Jesus se manifestar elas não viam. E a partir do momento que Jesus, que é essa luz que veio ao mundo, como está sendo falado aqui, que ele se manifestar e que ele se manifestou, os olhos espirituais de muitas pessoas, de todos nós que estavam fechados, ele passa a ser aberto. Aí eu lembro daquela palavra que diz, não me recordo muito bem o nome, mas está na Bíblia essa palavra, não sei se se encontra em Salmos, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Exatamente. Quem é a palavra? Cristo. Exatamente. Então, entendendo o que vocês estão dizendo, eu estou entendendo que Jesus foi criado. Porque se Deus diz, haja luz, ele criou a luz. No princípio o Senhor criou todas as coisas, não foi isso? Ou eu estou enganado? Não quero botar a palavra na boca de vocês. Exatamente, concordo plenamente. Então, na tua opinião é essa, certo? Que Jesus ali, essa luz era Jesus. Então eu posso entender que Jesus foi criado nessa situação. Eu vou começar com o nosso irmão Roberto. Uhum. Em João, como o senhor citou aí, no 1 João, disse que era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que se passou, nada do que existe, sem ele foi feito. Então, sendo ele o próprio Deus, como Deus iria criar o próprio Deus? Bom, isso é uma pergunta polêmica, entendeu? A nossa mente não tem nem capacidade para poder colocar uma regra nas coisas de Deus. A gente tenta entender através das escrituras, tal, na luz da escritura, mas Deus pode ter criado uma manifestação uma representação, não sei se eu posso citar assim, uma representação de si, para que pudesse se manifestar entre a sua criatura, que é os seres humanos. Porque se você ler o texto do Velho Testamento, você vê que Moisés só viu a mão de Deus. Nenhum ser humano tinha capacidade de ver o próprio Criador. Se visse o Criador, morrer. Então Deus criou uma manifestação dele, que foi o Filho dele, o seu Jesus, que representa o próprio Deus, entendeu? Para quê? Para que habitasse entre os homens, entendeu? Para que viesse trazer a salvação, a luz, para que a luz viesse se manifestar nas trevas, entendeu? Que é dito aqui no versículo aqui no Evangelho de João também, no capítulo 9, no versículo 5, que está escrito assim, ó. E quando estou no mundo, isso aqui é o Senhor Jesus falando, e quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus era a própria luz, a própria criação de Deus. Quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, eu creio que ali ele criou o Filho dele para se manifestar nesse mundo através da salvação e através da manifestação da luz. Esse haja também não possamos dizer que seja o surgimento, seja uma ação, não? Uma ação, o verbo que estava com Deus e tipo como se Deus estivesse falando assim,
Não. Se manifesta, haja, crie. Isso, exatamente. Interessante isso aí. Porque, tipo assim, o seu Jesus já poderia existir no plano espiritual. Você vê que em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície do abismo. Então, quer dizer, o Criador já existia. O Jesus já poderia existir, o Filho de Deus. O Messias já poderia existir no mundo espiritual. Aí entra essa palavra que ele falou, haja luz, haja meu filho, entendeu? E aí foi que começou a primeira manifestação. Eu tenho uma palavra aqui que eu tenho para compartilhar com vocês, tem até um pouco a ver com o que está sendo falado aqui. É interessante que realmente a Bíblia relata que o Cristo já estava com Deus. Exato. Como você está falando, como o irmão está falando aqui, ele só se materializou nesse plano, em carne, nesse plano, nessa terra. Isso. E aqui tem uma palavra aqui em Provérbios que eu acho bem interessante, que tem tudo a ver com isso que está sendo abordado aqui. Se encontra em Provérbios 8, 22. O tema, aqui vem falando aqui, ó. A sabedoria existe desde a eternidade. A sabedoria que eu entendo que é o próprio Cristo. É o próprio Deus. Como eu falei lá, citei em Provérbios 8:12, é uma pessoa. Aliás, possamos dizer que é um ser, esse ser é Cristo. Aí vem falando aqui, ó, Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aí vem falando aqui, ó. Antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trepassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Então aqui está falando, possamos dizer que é o próprio Cristo falando aqui. Exatamente. Você vê que em Gênesis 1 fala, né? Voltar ao Gênesis 1, que está sendo o debate, né? A pauta aqui. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a superfície do abismo, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Aí me leva lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, que está escrito assim, ó, e o povo que andava em treva viu uma grande luz, aos que habitavam na terra de sombra e morte, e começou a brilhar uma luz. Quem era essa luz? Essa luz era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Cristo. E aí, a gente for lá para o hebraico, você vai ver que quando Jesus fala assim, eu sou, é a própria criação de Deus, um ser supremo. Quando você vê a tradução do eu sou, significa o ser supremo. Então essa própria luz era o próprio Deus. Foi a grande luz que aquele povo viu. A grande luz que resplandece nas trevas. É o próprio Senhor Jesus. Entendeu? Tem um escritor chamado Jorge Lança. Ele escreveu um livro chamado The Biblion, brilhante o nome do livro dele. E nesse livro dele ele escreveu o significado da luz. O que significa a luz no hebraico e no aramaico, que são a origem das escrituras. As escrituras elas foram escritas no hebraico e no aramaico. Entendeu? Então esse escritor chamado Jorge Lança, ele é um dos descendentes da 10ª tribo do norte de Israel, e ele era um escritor. E ele escreveu um livro, e nesse livro dele ele citou a respeito do significado da luz, que fala lá em Gênesis lá. E ele escreveu a seguinte
a seguinte mensagem, que o significado da luz no hebraico e no aramaico significa entendimento, conhecimento e revelação. Você vê que isso tudo é a manifestação do Filho de Deus. Isso tudo é a manifestação do Filho de Deus, é o próprio conhecimento, é o entendimento, é o conhecimento e a revelação. Então, quando Deus se manifestou, o conhecimento, que a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e bom entendimento em todo aquele que pratica o mandamento. Então, quando Deus se manifestou, você vê que esse conhecimento foi revelado aos seres humanos. O conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Então, esse próprio conhecimento é o Senhor Jesus Cristo. Você vê que o ser humano, quando ele está sem Deus, ele anda errante sobre a terra. Mas quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a ter entendimento das coisas erradas, da vida errada que ele vinha vivendo. E ele tem outro. Segundo o escritor cristão Jorge Lança, ele diz que, ele deixou escrito no livro dele lá, o significado da luz em hebraico e no aramaico, que o significado da luz, que é dito lá que haja luz, que é o entendimento, o conhecimento e a revelação. Você vê que isso é a manifestação do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus se manifestou, ele dá ao ser humano o conhecimento. Você passa a ter conhecimento do seu caminho errante, que você estava andando, das coisas erradas que você estava fazendo. Isso, quando você aceita o Senhor Jesus, há um convertimento, há uma convenção. Você começa a entender, você começa a ter entendimento das coisas. Então, esse conhecimento é o próprio Filho de Deus. Então, quando Deus falou, haja luz, ali houve a manifestação do Filho de Deus na Terra. É como se ele tivesse inerte, ou só observando, entendeu? Interessante que quando Deus ele lança essas palavras, lança essa palavra, haja isso, haja aquilo, é como se ele estivesse lançando o próprio Cristo. Haja, faça, Isso. crie. É a palavra, o Cristo é o verbo que saiu da boca de Deus, foi verbalizado, possamos dizer que foi verbalizado, e tudo veio por meio dele. E é isso aí que o irmão colocou aqui e falou. Cristo ele é o haja de Deus. Ele é a ação. Ele é a manifestação da luz na terra. A manifestação do entendimento, Da sabedoria. Entendeu? Isso aí. E a revelação, né? E dessa forma. E a revelação. E ele expôs algo aqui que me fez entender. Ele era o haja de Deus, o que Deus falava, né? Que ele era o verbo, né? Se foi isso que eu entendi. Se ele estava com Deus e foi verbalizado, manifesto também, se materializou, se fez homem, como a Bíblia vai dizer, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, ser obediente até a morte de cruz. Exato. Ao qual, depois da sua morte e ressurreição, ele sentou à destra do Pai e está acima de todo o nome, ao qual todo juiz se dobrará, todo língua confessará que só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Exatamente. Mas falar de luz, nós temos que falar do oposto também, que é as trevas, né? Que é dito lá em Gênesis. É verdade. Que o Espírito de Deus parava sobre a superfície do abismo, entendeu? E Deus falou, haja luz e houve luz, fez separação entre a luz e as trevas. Então, falar de luz, nós temos que falar de treva. Esse mesmo autor, Jorge Lança, que é cristão, ele comenta nesse livro dele a respeito das trevas. Ele diz assim no livro dele, ele comenta um pouco no livro dele, ele fala assim, que falar de luz também, não, eu errei aqui, que as trevas, a escuridão significa a ignorância, a falta de entendimento e a falta de conhecimento. Ele fala que a luz ela representa entendimento, conhecimento e revelação. Aí eu expliquei sobre isso, que o conhecimento e a revelação é o próprio Senhor Jesus, a manifestação do Senhor Jesus. Você vê que quando o cristão se converte, você vê que ele passa a ter esse entendimento. Conhecer a revelação, ter entendimento, conhecimento, ele passa a ter conhecimento. Porque ele está com o próprio Espírito de Deus dentro dele, quando ele recebe o Espírito Santo. Mas falar de luz, nós temos que comentar a respeito das trevas também, que é citado lá em Gênesis lá. Que esse próprio autor, Jorge Lança, ele comenta que as trevas, o significado das trevas no aramaico e hebraico, significa a ignorância, a falta de entendimento e a falta de conhecimento. Que é justamente o que acontece com o ser humano quando não tem Deus, não tem luz na vida dele. Ele é ignorante, ele não tem entendimento e não tem conhecimento. Isso é óbvio. Entendeu?
Está explícito isso. Entendeu? Não precisa nem ser cristão para você compreender isso. E tem alguns trechos bíblicos que falam a respeito disso. Oséias 4,6. Jesus também falou no Novo Testamento que porventura não errais por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Oséias 4,6 fala também: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Exato. Em Provérbios 16 fala: melhor é a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Exatamente. Infelizmente, isso tem acontecido das pessoas se encontrarem em trevas por falta de conhecimento, porque muitas das vezes as pessoas elas valorizam mais o perecível, material, né? Material que se fala, tá falando aqui em Provérbios, valorizam mais o ouro e a prata e desprezam a sabedoria. Sendo que a Bíblia relata, e é bem claro a respeito disso, que melhor é a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Por que melhor é a sabedoria? Porque a sabedoria, como a gente está falando aqui, da luz, do Cristo. Sabedoria é o próprio Cristo. Ele é a fonte de todas as coisas. Exato. Tudo veio por intermédio dele. Isso. Então, aí vamos lá para Provérbios 8:11, se eu não me falei na memória, fala assim, ó: melhor adquirir a sabedoria do que quanto melhor a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. A sabedoria, o Cristo, é incomparável. Nada dessa terra se compara com ele, porque ele é eterno. E como a Bíblia fala, passarás os céus e a terra, mas a palavra não passará. Entendeu? Então, o melhor investimento que a gente faz não é em ouro, não é em prata, não é em coisas perecíveis, mas na sabedoria, no conhecimento, como foi falado aqui, porque tudo passa. Exatamente. Mas aqueles que estão em Cristo, como a palavra diz, como Jesus disse também, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o maior investimento que a gente faz é em conhecimento, como está sendo citado aqui. Para a gente fechar o entendimento aí, em concordância, foi dito aí por ele, o irmão aí, a gente vamos no livro de Revelação do Apocalipse, capítulo 22, né? Capítulo 22, versículo 5. Livro das Revelações, Apocalipse 22, versículo 5. 22, versículo 5. Está escrito assim: e não haverá ali mais noite, e não há necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus iluminarás, e reinará pelos séculos dos séculos. Então ele é a própria luz, meu irmão. Forte. Esse aqui é o Cordeiro, Ele é a própria luz, o Filho de Deus. Entendeu? Para a gente fechar o entendimento, ele é a própria luz, a própria manifestação da luz nessa terra. Forte demais, irmãos. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso irmão Roberto, nosso irmão Efraim, certo? Tem um debate aí que eu estou para trazer muito forte, o irmão está até com medo aqui. Cuidado que você vai falar, que é a respeito sobre o sábado. O sábado ele deve ser ou não, no caso, guardado? Devemos ou não trabalhar no sábado? Né? Tem uns irmãos que estão com medo aí de chegar porque é forte. Então, esse é um dos assuntos que nós estaremos abordando no próximo vídeo. Por hoje é só. Que o Senhor Jesus possa abençoar vossas vidas e fiquem na paz do Senhor Jesus.